Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Sou seu amigo Flávio Vale, de volta com mais uma live pelo YouTube, 23 graus na nave mãe. Eu espero que você esteja bem. Sabe aqueles momentos que você tem lembranças, você tem saudade de algum lugar, não sabe qual é, mas você tem uma nostalgia, um sentimento de que está com saudade de casa, de voltar para casa, mas não sabe explicar. Esses assuntos e muito mais aqui com o José Carlos Palermo. Por que você sente que já viveu isso? Vidas passadas explicam. Alô, José Carlos Palermo, tudo certo por aí? Tudo, como é que você está? Estamos bem. E você está acompanhando a Copa do Mundo? Eu, na verdade, acompanho só os jogos da seleção. Não tenho, sim, tanto interesse em futebol, na verdade. Eu acompanho os jogos da seleção, né? Porque, sei lá te explicar também, realmente eu não gosto muito de futebol, nunca gostei. Mas quando é jogo da seleção, não é jogo de futebol, é que a tua seleção, o teu país, ele está participando. Então, a minha intenção é estar acompanhando e torcendo para que eles consigam fazer um bom papel, né? É aquela coisa do patriotismo, é o Brasil que vai ser É. visto lá O fora. brasileiro ele é patriota quando tem Copa do Mundo, não é? É. E você acha que quem vai ganhar essa taça, essa Copa do Mundo dessa vez? Não faço ideia. Não faço ideia. Como eu te falei, eu só assisti até agora os jogos do Brasil, né? Então, não tenho assistido os outros. Os Ah, outros países não tenho assistido. muito bem. Vamos falar desse tema então com o José Carlos Palermo. Gente, já dá o like, o joinha, o gostei para catapultar, para impulsionar a nossa live. Você que puder participar com o super chat, super sticker e comenta bastante aqui como é que foi o seu dia. Espero que você tenha tido um dia bem legal. E você, meu amigo, minha amiga, está acompanhando a Copa do Mundo? Não está? Gosta de futebol? Não gosta? Diga aqui nos comentários que eu vou interagir com vocês. Então, o Palermo, a partir de agora eu gostaria que você já entrasse direto no nosso tema, sem enrolação, já derrama no tapete o que é que você preparou para nós. Tá bom. Obrigado, então, mais uma vez pela oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos. O tema que eu trago hoje para nós conversarmos é terapia de vida passada. É uma terapia que eu utilizo no meu trabalho já desde sempre, não é? Eu sou terapeuta holístico há 25 anos e a terapia de vida passada é uma das técnicas que eu utilizo no meu dia a dia, desde que eu me tornei um profissional. Então, a terapia de vida passada, primeiro o nome, não é? Quero frisar esse nome, terapia de vida passada, não seria terapia de vidas passadas, porque não existem vidas passadas, só existe uma vida, no meu modo de entender, que é a vida do espírito. Então, a terapia de vida passada, ela tem por objetivo principal não exatamente a curiosidade histórica, sabe? De saber quem você foi numa encarnação anterior, mas sim, o objetivo real dela é apresentar solução para o seu momento presente. Então, quando as pessoas vêm me procurar aqui no consultório e falam sobre terapia de vida passada, é porque fatalmente alguma coisa não está dando certo, né? E, infelizmente, é bastante comum na nossa vida muitas coisas acontecerem e, de repente, nós estamos muito perto, sempre muito perto do sucesso e, do nada, de uma hora para outra, quando nós nos damos conta, parece que tudo vai pelo ralo, né? Tudo vai por água abaixo. Então, você já se perguntou como essas experiências anteriores, de encarnações anteriores, né, elas podem estar influenciando e até atrapalhando a sua vida presente, a sua vida atual? Eu creio que seja uma forma de extrema, sabe, eu acho que é de extrema importância realmente eu começar a ficar atento a isso, porque se eu deixar a minha vida no piloto automático, muitas coisas vão acontecer e eu vou me dar conta das coisas que não deram certo daqui a 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos, que é o que acontece, né? A gente vê pessoas chegando aí numa idade avançada, 60, 70, 80 anos de idade, olhando para trás
um arrependimento porque devia ter feito, não devia ter feito, eu devia ter feito aquilo, não, eu não podia ter feito. Não existe isso. O seu momento é o agora. Nós só temos o agora. Esse momento que você está comigo e com o Flávio Vale aqui é o que você tem. Você não tem mais o seu... você não tem mais o que aconteceu no seu dia de hoje. Você não tem mais o momento de quando você acordou. Você não tem um momento bom, sabe, de algo legal que te aconteceu. Você não tem um momento ruim de algo ruim que eventualmente tenha te acontecido. Isso tudo já faz parte de uma história, faz parte de algo que nem realmente existe, nem de fato existe. Nós estamos aqui hoje, nesse planeta, com a finalidade de nos libertar de um sistema de vida que já chegou praticamente no seu final, mas para quem está realmente caminhando para isso, não é? Nós, se você acompanha o meu canal, se você acompanha as lives que eu faço, os vídeos que eu coloco, inclusive os vídeos que eu trago aqui, as lives que eu faço aqui com Flávio Vale, a gente está sempre falando de uma nova existência, de uma nova terra, sabe? Existem muitas realidades paralelas acontecendo a cada momento. Nós somos seres multidimensionais. E essa nossa multidimensionalidade, ou essa multidimensionalidade do ser, nos projeta em situações muito boas ou em situações muito ruins. Então, a TVP, ou a terapia de vida passada, é um caminho de autodescoberta, é um caminho de mudança, que nos permite construir um futuro mais alinhado com os propósitos que nós escolhemos antes de nós nascermos, que nós escolhemos antes de nós encarnarmos. No final dessa live, eu vou passar 12 aspectos que são de extrema importância para você analisar através da terapia de vida passada. Então, existe um plano para cada um de nós, sabe? E esse plano, ele foi criado por nós mesmos. Veja, nós estamos aqui encarnados, mais uma vez. Por que nós estamos aqui? Qual a finalidade de nós estarmos aqui? Então, a pergunta correta é: para que eu estou aqui? Não é? Quando nós estávamos na quarta dimensão, fora desse corpo, nós percebemos que alguns aspectos ficaram enublados, ficaram enuviados, ficaram escurecidos dentro do nosso subconsciente. E tudo aquilo que nós criamos na terceira dimensão precisa ser descriado na terceira dimensão também. Então, quando nós estávamos na quarta dimensão, nós preparamos uma encarnação para que fosse a última encarnação. Então, nós viemos para esse planeta utilizando esse personagem, utilizando esse nome, utilizando essa data de nascimento, que é, na verdade, a nossa data de nascimento e o nosso nome são um manual de instruções, né? Então, quando nós começamos a compreender a nossa vida através do nosso nome, da nossa data de nascimento, nós percebemos, por exemplo, que ali tem toda a estrutura do que você veio fazer, né? Uma das técnicas que eu utilizo é a análise kármica. Eu cheguei até a escrever um livro em 2013, há 13 anos atrás, que trata de buscar a compreensão do que nós somos através dos números, através da cabala, através dos arcanos. Então, quando nós chegamos, né, nesse planeta, desta vez, por exemplo, nós viemos prontos para nos libertar da terceira dimensão. Mas acontece que, na maioria das vezes, para não desagradar os nossos pais, para não chocar a sociedade na qual nós vivemos, nós vamos nos adaptando, nós vamos fazendo aquilo que as pessoas esperam que a gente faça, nós vamos fazendo aquilo que as pessoas querem que a gente faça, sabe? Então, é importante ressaltar que a terapia de vida passada, ela trata da vida do espírito. Ela não trata das personalidades múltiplas. As personalidades múltiplas que coabitam esse meu corpo atual, na verdade, não passam de estruturas doentes de pessoas que eu fui, sabe, que eu representei em encarnações anteriores. Então, quando você trabalha com terapia de vida passada, você está permitindo
que o seu espírito, ele te mostre, sabe, de uma forma delineada, de uma forma estruturada, exatamente o que você precisa mudar, onde você precisa. Só um minutinho, desculpe. Aproveitar que o convidado está completando a água do radiador, gente, muita gente esquece, então eu vou lembrar você que é importante para a nossa relevância aqui, continuar o trabalho, dá o teu like aí para nós sermos recomendados na plataforma. Nessa época de Copa do Mundo, o algoritmo privilegia jogo, futebol e tal, e nosso conteúdo fica meio que de lado na gaveta. Não dá essa força aí que o algoritmo vai ser forçado a entregar, porque vocês estão dizendo que a live é boa. A live é quente, a live é legal. Então, conto com o seu like aí. E compartilhe você que puder. Prossiga. Então, na verdade, a terapia de vida passada, ela trata da vida do espírito. Nós somos sempre a mesma pessoa. O espírito é o mesmo, não é? Imagina hoje, você, quando acordou, você tomou seu banho, você colocou a sua roupa e saiu para trabalhar. Você foi dar continuidade à sua vida. Você apenas trocou de roupa. Você é exatamente a mesma pessoa que era ontem. Você é a mesma pessoa que era antes de ontem. Nós somos exatamente a mesma pessoa todos os dias, não é? Trocando de roupa. A vida na terceira dimensão é exatamente isso, né? O espírito, ele só vai trocando de roupa. Então, o que a terapia de vida passada faz, daqui a pouco eu pego no tranco, sabe? O que a terapia de vida passada faz é ajustar essas roupagens e essas diferentes variáveis que nós vamos colocando. Se numa vida anterior eu fiz coisas que eu não gostei muito, por exemplo, eu fiz coisas que eu agredi a humanidade, fiz coisas que não foram muito relevantes, que não foram muito legais, o que acontece quando eu desencarno? Eu percebo que eu poderia ter feito tudo diferente, então eu escolho, nessa encarnação, chegar e fazer as coisas de uma forma mais ajustada, de uma forma mais coordenada. Agora, esses conceitos internos, eles nos prendem. Existe uma série de conceitos internos que nos prendem, que são essas personalidades múltiplas. Então, vamos imaginar, nessa encarnação atual, agora, eu, enquanto Palermo, por exemplo, eu tenho uma visão, eu nasci com uma visão que eu não tinha nas encarnações anteriores, nas roupagens anteriores. E por isso, hoje, eu consigo me aproximar mais da minha própria espiritualidade, eu consigo me aproximar mais da estrutura do meu próprio espírito, ou seja, daquilo que o meu espírito, de fato, tem a passar. Porque eu não estou aqui por estar, ninguém está, você também não está. Ninguém nasceu aqui por obrigação, estava obrigado, não, porque por castigo você vai nascer novamente. Não, não existe isso, não é real isso. Nós nascemos aqui porque nós trabalhamos muito para isso, nós criamos, sabe, nós programamos passo a passo da nossa encarnação. É que, infelizmente, quando nós chegamos nesse planeta, nós deixamos isso de lado para fazer aquilo que os nossos pais querem, para fazer aquilo que a sociedade espera de nós. E, de repente, quando nós nos damos conta, nós estamos dando círculos, sabe, andando em círculos. Nós estamos dentro de infinitos loopings que nos impedem de fazer aquilo que viemos fazer. E, na medida que isso acontece, o que vai acontecendo sempre é que nós vamos perdendo grandes oportunidades. Então, não importa aqui quem você é, importa o que você é, sabe? E hoje, nessa fase da transição planetária que nós estamos vivendo, nós estamos tendo a oportunidade de buscar informações, nós estamos tendo a oportunidade de acessar informações. Veja só, imagina uma pessoa há 50 anos atrás querendo buscar informações sobre a espiritualidade. Era praticamente impossível acessar, a não ser através de livros, não é? Através de palestras, através de encontros que eram reduzidos, que eram poucos. Hoje em dia, quando você se predispõe a buscar informação sobre a espiritualidade, você pega o seu celular e você coloca, sabe, no Google, por exemplo, ou qualquer uma dessas IAs, né? Você coloca lá o que é a vida na espiritualidade, o que eu sou, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui. Automaticamente você tem centenas ou milhares de informações. A questão toda é nós conseguirmos discernir aquilo que realmente é bom e aquilo que não é bom para nós.
Então, quando eu estou aqui hoje, por exemplo, buscando informação, é tanta informação que eu não levo a formação. A informação, sozinha, ela não serve para nada, né? Há pessoas que leem muitos livros, vivem lendo, 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 e se você lê muitos livros e não coloca isso em prática, o máximo que você vai ter é obesidade mental, sabe? Então, obesidade espiritual, sabe? Você vai gerar uma carga da qual você vai suportar. Agora, quando você está ouvindo uma live como essa, por exemplo, o ideal é que você não acredite, é que você dê crédito apenas, sabe? Tudo aquilo que eu vou falar no decorrer dessa live, seria muito legal se você desse crédito, porque quando você acredita, acreditar é fé burra, né? Ah, porque fulano falou, então eu vou acreditar, porque se ele falou, ele sabe mais do que eu. Ninguém sabe mais do que ninguém. Você sabe muito mais do que você possa imaginar, por exemplo, que você não é essa pessoa que você acredita ser. Então, a terapia de vida passada, ela nos possibilita ajustar no momento presente uma série de conceitos internos que nos prendem a situações que não existem mais, sabe? E que, de repente, nós nem podemos afirmar que um dia existiram. Se nós vamos falar aqui sobre karma, sobre situações kármicas, aí alguém vai dizer, não, porque você aconteceu, você fez uma porção de coisas muito ruins. Aonde nós temos essa informação? Sabe? Aonde nós conseguimos acessar essa informação? Não é exatamente dessa forma. Boa parte das encarnações que nós tivemos nesse planeta não foram ruins, foram boas. O que nós fizemos de ruim é justamente o que está condensando esse campo eletromagnético nosso e dificultando alguém que nós já tenhamos sido, que é uma personalidade múltipla, conseguir experienciar a vida de uma forma diferente. Eu tenho uma live, inclusive, aqui no canal do Flávio Vale mesmo, que é onde eu falo sobre personalidades múltiplas. Seria muito legal se você pudesse assistir essa live. Depois, se o Flávio puder, ele pega aí o link e coloca na descrição do vídeo, porque eu fiquei 2 horas aqui naquele dia falando sobre personalidades múltiplas. Boa parte do fracasso que acontece na sua vida existe em função dessas personalidades múltiplas, dessas pessoas que você já foi em vidas anteriores, em encarnações anteriores, sabe? Então, aquelas pessoas, elas fracassaram lá atrás, elas desencarnaram, não é? Mas o corpo desencarnou, a base de personalidade continuou viva, porque não há como isso acabar, porque isso nunca acaba, não é? E aí, como aquela personalidade ela está presa dentro de conceitos equivocados, ela é inserida dentro do nosso subconsciente atual. E aí, de repente, você tem pessoas dentro de você que atuam contra você, e muitas vezes você acaba imaginando que são obsessores, porque elas atuam muitas vezes como sendo obsessores e obsessoras. Então, procura assistir essa live, porque ela complementa em grande escala aquilo que a gente está falando nessa live aqui hoje, que é a terapia de vida passada. Então, muitas coisas que, de repente, nós acreditamos, sabe? Minha vida não dá certo, porque fatalmente eu já fiz muita coisa ruim, eu já lesei, já enganei pessoas. Será que é isso? Ou será que isso é só uma matriz holográfica que foi inserida dentro do seu plano subconsciente? Porque a Matrix, ela é algo que existe dentro do nosso subconsciente, não é algo que existe fora do nosso corpo, está dentro de nós. Então, quem criou esse tipo de situação, criou de forma tão bem feita que é um processo que se retroalimenta. Então, como as pessoas dizem, porque o meu karma é pesado, porque certamente eu já fiz coisas ruins. Não necessariamente, de repente você está simplesmente copiando coisas que fizeram contra você, mas que fizeram você acreditar naquilo, sabe? Então, nós não conseguimos afirmar que uma coisa ruim eventualmente aconteceu, a não ser que nós passemos a viver isso, né? Então, a terapia de vida passada, através da regressão, ela te mostra exatamente aspectos, não é? Então, quando você passa por um processo de regressão terapêutica, quando você passa por um processo de terapia de vida passada, automaticamente você não vai voltar, porque eu quero voltar numa vida que eu tive na França. Será que você viveu na França? Provavelmente sim. Mas
quando você vai buscar a terapia de vida passada, automaticamente aquela personalidade múltipla, ela grita, ela está desesperada. Então, aquela pessoa que você já foi numa outra encarnação, ela, quando ela percebe que ela tem agora a oportunidade de fazer tudo certo, tudo aquilo que ela não conseguiu fazer naquela vida, ela consegue fazer agora, ela tem essa oportunidade, ela tem essa chance, então ela agarra aquilo com unhas e dentes. Então, a terapia de vida passada, ela coloca você em contato com aquela pessoa que você já foi, sabe? E aí, você vai sentir tudo aquilo que ela sentiu, só que quando ela perceber que ela perdeu uma vida, ela perdeu um corpo, mas agora ela tem um outro corpo, com uma outra personalidade, de repente até numa outra polaridade diferente. Então, essa questão da polaridade diferente, masculino e feminino, por exemplo, isso muitas vezes acaba sendo problemático no primeiro momento, né? Mas depois, quando a pessoa percebe que automaticamente ela pode fazer a vida dela dar certo, porque, vamos imaginar assim, não é? Uma linguagem popular, Deus está permitindo, o universo está permitindo que ela faça tudo certo dessa vez, automaticamente a vida dela muda. Então, a vida humana, ela é composta por infinitas realidades paralelas. Cada pensamento que você tem, você gera uma realidade paralela. Então, uma pessoa normal, saudável, tem de 60 a 80 mil pensamentos por dia, não é? Isso já é comprovado pela ciência, pela neurociência. Então, 60 mil pensamentos por dia, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então, cada pensamento que você tem é uma realidade paralela que você está criando. E quando nós estamos aqui agora, nesse momento, você está me ouvindo, você está me vendo, você está acessando realidades paralelas suas. Por que você chegou nesse canal do Flávio Vale? Por que você chegou exatamente nessa live? É porque o seu espírito está trazendo você aqui para que você ouça alguma coisa, para que você veja alguma coisa, para que, de fato, a sua vida possa ser modificada, possa ser ajustada. Então, entenda você ou não, aceite ou não, acredite ou não, todos nós estamos interconectados. Não importa, o Flávio está vivendo num estado, eu estou vivendo, acho que o Flávio está vivendo em Goiás, né, acho que é Goiás, não é? Acho que é Goiás. Goiás você está vivendo, Flávio? Acho que é, né? Enfim, você pode estar vivendo no Rio Grande do Sul, eu estou vivendo aqui no estado de São Paulo, está vivendo em Goiás? Você vive em Goiás, é isso? Eu moro numa dimensão paralela dentro de uma nave. Eu também. Então, não importa onde você esteja, porque nós estamos todos interconectados, absolutamente interconectados. Nós estamos interconectados com tudo aquilo que está ao nosso redor. O Flávio está interconectado com os gatinhos dele, por exemplo, que ficam reclamando que ele não deu comida, e ele tem que parar tudo que ele está fazendo, porque senão eles não dão chance dele respirar sequer. Olha lá, olha o sujeito lá atrás. Ó. Ele ficou até de costas, porque ele não gostou do que eu estou falando. É ela. Ela não gostou do que eu estou falando. Bom, mas, enfim, muito mais do que nós conseguimos compreender, nós estamos todos interconectados. E é bastante importante, nesse momento dessa transição planetária, ou desse processo ascensional que nós estamos vivendo, nós compreendermos que, enquanto nós não ajudarmos as pessoas que moram dentro de nós, por exemplo, nós não conseguimos seguir. Não adianta eu querer criar um processo de unicidade com o Criador, com Deus, por exemplo, ou com arcturiano, ou com siriano, seja lá, vamos imaginar que nós tenhamos essa ascensão, né? Porque nós todos chegamos a esse planeta, nós viemos de algum outro planeta, e nós não viemos aqui para encarnar na Terra, nós não viemos aqui para ter uma vida tridimensional, nós nem existimos aqui, nada disso aqui é tão real. Se nada disso aqui é tão real, então fica muito mais simples nós ajustarmos pontas dentro de nós e, de repente, fazermos essa nossa vida dar certo. Então, todos nós estamos interligados. E a cada nova encarnação, nós trazemos propósitos singulares, sabe? Cada um de nós traz um propósito singular, destinados, sabe? Um propósito destinado a nós mesmos e destinado a todas as pessoas que vão passar pela nossa vida. E aí, de repente, quando você pensa pelas pessoas que vão passar pela sua vida, você pensa no seu pai, na sua mãe, na sua mulher, seu filho, nos seus amigos, nos seus inimigos, não necessariamente. Não necessariamente, não é nesse nível. Esse nível é muito pequeno, é num nível infinitamente maior, porque cada pensamento que você tem, você está gerando uma conexão com seres que estão vivendo na Austrália.
seres que estão vivendo sei lá, em qualquer país, por exemplo, do Oriente Médio, da África, ou, sabe, se você... cada pensamento que você tem, você está se conectando com seres que estão encarnados e desencarnados que estão dentro desse planeta. Então, na medida que assim funciona, então os nossos caminhos eles estão cruzados e os nossos destinos eles estão conectados. Você não está seguindo aqui, por exemplo, o canal do Flávio Vale, porque o Flávio Vale é um cara legal. Ele é um cara legal, mas acontece que existe uma conexão entre você e ele. As pessoas que me seguem, por exemplo, que seguem lá o meu canal, Alquimistas, sabe, da Consciência, por que as pessoas estão me seguindo? Porque elas estão percebendo que, de repente, aquilo que eu falo tem algum tipo de conexão com elas, sabe? Elas, não exatamente tudo, né? Nós não conseguimos, por exemplo, absorver de uma forma exemplar tudo aquilo que uma pessoa diz, porque isso também não é importante, cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem algo importante a fazer nesse planeta, e você vai fazer na medida que você permita que o seu espírito atue por seu intermédio, na medida que você permita que Deus atue por seu intermédio. Então, nós tratamos aqui de um processo que é totalmente abstrato. A terapia de vida passada, a terapia antimagia, a apometria, a antigoécia, a hipnose, são processos absolutamente abstratos, porque não são palpáveis, né? Essa bola de cristal, ela tem um peso, né? Tridimensional. Então, eu sinto a bola, eu pego a bola. Quando eu movimento a bola, eu sinto a frequência do cristal na minha mão. Agora, quando eu estou conectado com essa vida espiritual, eu não consigo sentir, eu não consigo perceber, a não ser que eu aprenda a sintonizar, que eu aprenda a me conectar com isso. Então, nós acessamos o passado, quando nós acessamos o passado, que está registrado no nosso subconsciente, nós trazemos sombras e transformamos essas sombras em luz. Muita coisa não dá certo na sua vida porque existem sombras no seu subconsciente. E essas sombras, elas precisam ser transubstanciadas, elas precisam ser transformadas em luz. Você só consegue transformar a sombra em luz quando você sabe que a sombra existe, não é? Se você não sabe que a sombra existe, automaticamente você não vai dar atenção para ela, você não vai prestar atenção nela. Você só consegue consertar alguma coisa na sua vida. Outro dia, eu assistia um vídeo, estava consumindo. O legal do YouTube é que tem muita coisa interessante, né? E eu assisti um vídeo, por exemplo, onde a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falava justamente sobre isso. Perguntaram para ele, por exemplo, quantos amigos você tem? Ele falou, eu tenho 3 amigos. Ou seja, eu tenho 3 pessoas que eu ouço, né? Porque são as pessoas que eu permito que digam para mim o que eu estou fazendo errado, né? Então, automaticamente ele fala, porque você está fazendo coisa errada, você não percebe. Aí alguém vem e diz para você, você fez isso errado, e você confia naquela pessoa, e você para prestar atenção, e você vê que você realmente fez errado, então você vai mudar, né? Então, essa pessoa, o Joel J, vocês devem seguir, devem ter visto muitos vídeos, né? Dessa pessoa, e esse homem, por exemplo, é uma escola de vida, né? Embora seja relativamente jovem, 40 e poucos anos de idade ele tem, mas é uma escola de vida. Então, automaticamente, quando você percebe que existe uma sombra dentro de você, você vai transformar essa sombra em luz. Essa sombra é uma personalidade múltipla, é alguém que você já foi, é alguém que está sofrendo, porque vamos imaginar que em 1850 você teve uma morte desastrosa e você, de repente, está sofrendo de 1850 até agora, sabe? Porque você está dentro de um looping. Você não, aquela pessoa que você foi, ela não consegue escapar daquela bolha, ela só vai conseguir escapar quando você acessá-la, porque a única pessoa que ela vai conseguir, de fato, ouvir é você. E isso acontece através da terapia de vida passada. Então, essas experiências que estão retidas no nosso subconsciente, elas estão registradas em personalidades que nós já vivenciamos no passado e que não foram plenamente compreendidas, que não foram completamente aceitas, que não foram completamente
felizes, não é? Então, elas estão, de repente, vivendo dentro do seu subconsciente fatos que deram errado na vida delas há centenas de anos atrás. Então, a terapia de vida passada traz essa personalidade múltipla à tona, você conversa com ela, você ajusta, você leva essa personalidade múltipla a um hospital no plano espiritual, e aí automaticamente ela se ajusta, ela se corrige, ela se percebe, e aí automaticamente ela começa a se desvencilhar dos conceitos equivocados que ela também tem dentro do subconsciente dela, e aí nós geramos o quê? Um processo de unicidade. Então, quando eu consigo gerar a unicidade entre eu e eu mesmo, entre o Palermo e as pessoas que o Palermo vem sendo, né, vem vivenciando nessas encarnações, é quando eu começo a elevar a minha frequência, é quando eu começo a me aproximar de um nível de consciência mais elevado ao meu mesmo. Então, a terapia de vida passada é altamente eficaz nesse sentido. Então, se você está querendo buscar ascensão espiritual, se você está querendo trabalhar a sua ascensão espiritual, a terapia de vida passada é um caminho para isso. Não pense em ascensão espiritual como sendo algo que Deus vai te ajudar, ou que um ser magnânimo, um arcturiano, um siriano, um andromedano, um antariano, que alguém vai te tirar daqui e vai te levar para um nível de consciência melhor, porque você é uma pessoa muito legal e Deus está olhando para você. Isso não vai acontecer. Sabe, que vai chegar uma nave, que naves vão se aproximar desse planeta e vão resgatar os seres humanos que estão sofrendo, os coitadinhos, que dó, que judiação. Isso não vai acontecer, porque esses seres que nos auxiliam, eles vivem em um nível de consciência muito elevado. E para nós nos acessarmos, por exemplo, nós precisamos elevar a nossa frequência, nós precisamos subir a nossa frequência. Então, nós ascensionamos aqui agora, nesse momento, com esse corpo, com essa densidade, com essa baixa densidade que é representada pelo nosso corpo humano, pelo nosso corpo tridimensional. Então, na verdade, essas personalidades humanas, essas personalidades múltiplas, muitas vezes elas são tidas como sendo obsessores, elas são tratadas como obsessores, elas são interpretadas como seres do mal, como seres que querem o nosso mal. Muitas vezes o paciente me pergunta, puxa vida, mas essas pessoas me querem tão mal, elas não querem mal a você. Uma personalidade múltipla, ela não quer o seu mal, ela só não aceita a forma como você vive, porque a forma como você vive é completamente diferente da forma como ela vivia a vida dela, sabe? Então, é muito importante nós entendermos que nós somos várias pessoas ao mesmo tempo. Por que você toma uma atitude de manhã, uma outra atitude na hora do almoço, uma outra atitude à noite, e antes de dormir você toma uma outra atitude? Porque existem pessoas que estão dividindo a responsabilidade da sua existência. Eu falei ainda há pouco que nós temos por volta de 60 mil pensamentos por dia, mas entenda uma coisa, uma pessoa normal, ela consegue dominar até 15% dos seus pensamentos. Sabe? Isso é comprovado cientificamente. Então, se você tem 60 mil pensamentos por dia e você controla 15% dos seus pensamentos, então você controla a cada dia 9 mil pensamentos. 9 mil pensamentos você pode dizer que são seus. 51 mil pensamentos estão vindo de fora. Estão vindo de níveis de consciência diferentes. Estão vindo de seres desencarnados, sabe? Estão vindo de seres que estão em regiões umbralinas, que estão sofrendo, estão vindo de pessoas que estão aí dentro de você, que já morreram há centenas ou milhares de anos atrás, mas que continuam ainda presas naquele nível de consciência. Então, o que a terapia de vida passada faz é libertar, gera um processo de libertação. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas que tanto você fala de libertação, de liberdade? Liberdade é uma coisa pobre, é um termo muito pobre. Liberdade, eu tenho liberdade de ir e vir. Você não tem liberdade para constituir uma gripe, para pegar uma gripe ou não. Você não tem liberdade para pegar, não vou ter um câncer nunca. Você não tem isso. Porque, automaticamente, as sombras, elas estão vindo à tona, elas estão no seu subconsciente. Mas é muito importante quando você entende essa linguagem, porque ao invés de dominar, por exemplo, determinar 10, 15% dos seus pensamentos, você vai aumentar, você vai começar a dominar 20% dos seus pensamentos. Então, se você domina 20% dos seus pensamentos, você vai dominar 12 mil pensamentos por dia. É muita coisa. Então, quanto mais você consegue dominar os seus pensamentos, isso é alquimia mental, é alta magia, não é? Então, quando você consegue aumentar
o seu controle sobre os seus próprios pensamentos, automaticamente você vai ficando cada vez menos vulnerável. E na medida que você fica cada vez menos vulnerável, você fica muito mais próximo daquilo que você veio fazer. Porque quando você nasceu, pode ter certeza absoluta, nisso você pode realmente acreditar, você nasceu para ser feliz. A missão de todos nós aqui nesse planeta é ser feliz agora. E, no entanto, nós não somos felizes. Por que que, de repente, nós não somos felizes? Porque nós atuamos contra nós mesmos. Então, essas partes antigas nossas, essas personalidades múltiplas, o que elas precisam é de apoio. A única pessoa que realmente pode auxiliá-las somos nós, não é? Então, cada vez que nós partimos para uma nova encarnação, nós iniciamos sempre com um propósito de sucesso. Ninguém vai criar uma encarnação para chegar aqui, quebrar a cara e fracassar, e se perder, e se atrapalhar, e fazer tudo errado novamente. Não, isso não é possível, é impossível. Embora seja impossível na criação, no processo da formatação da personalidade, mas quando você assume o corpo, você vai pegando trejeitos do seu pai, da sua mãe, não é? Eu tenho muitas lives onde eu falo sobre isso, mas eu acho que cabe falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Imagina que você está na 4ª dimensão e você disse lá para engenheiros siderais, olha, eu vou voltar a encarnar na Terra, mas vai ser minha última encarnação, tá bem? Veja só, eu vou entrar, vou fazer isso, 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 isso e isso também. O que esses engenheiros siderais eles vão fazer? Eles vão impedir você? Não. Eles só vão te dizer, cara, eu acho que você está indo com muita sede ao pote. Por que você não vai mais devagar? Aí, de repente, não, eu estou treinado, eu estou abalizado, não é? Para fazer isso dessa vez. Legal. Quando você chega na Terra, 90 dias antes, por exemplo, 90 dias antes de você ser inserido no óvulo materno, você fica acoplado ao campo eletromagnético da sua mãe. Ali você já entra no estágio teta, no estágio cerebral teta, ou seja, você está ali para absorver, você vai precisar entender como aquelas pessoas, aqueles espíritos com os quais você lida, de repente, há milhares de anos, estão vivendo na Terra agora. Então, na medida em que você é acoplado ao campo eletromagnético da sua mãe, você começa a absorver da sua mãe as fragilidades dela, os medos dela, as limitações dela. Você vai começar a absorver as limitações do seu pai, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus avós. Com 90 dias, você é inserido no óvulo materno. Aí você entra dentro de um processo de apagamento total. Até aqueles 90 dias, você ainda tinha um pouco de consciência do que você era e do que você estava vindo fazer. A partir desse 90º dia, isso não existe mais. Então, você entra num processo de absoluta escuridão. Você vai absorver tudo aquilo que estiver acontecendo na casa dos seus pais, onde você vai viver. No momento em que você nasce, até os seus 7 anos de idade, você ainda está em teta, nesse nível de consciência teta, e você está absorvendo tudo, só que não mais dos seus pais, dos seus irmãos apenas, dos seus avós, e sim dos seus coleguinhas na escola, das fragilidades que os pais daqueles coleguinhas estejam projetando sobre eles, dos seus professores, enfim, até os 7, 8, 9 anos de idade, você está absorvendo tudo, não é? A partir dos 9 anos de idade, 10 anos de idade, quando você começa a querer assumir o controle sobre a sua vida, você já tem uma carga em cima de você com a qual você não nasceu. A terapia de vida passada, ela não serve, sabe? A regressão, por exemplo, mas eu vou regredir ao ano de 1618. Não existe isso. Quando eu entro em regressão, é que aquela personalidade múltipla, ela já está aqui na pele, ela está pronta para falar. Então, de repente, se ela viveu em 1219, ou se ela viveu, ou se é algo que você viveu ainda enquanto estava no útero materno, por exemplo, é aquilo que virá à tona. O legal da terapia de vida passada, ela te mostra aspectos que estão enublados, guardados, escondidos dentro do seu subconsciente, e na medida que você nota esses aspectos, aí você tem uma possibilidade real de fazer a mudança acontecer na sua vida. Então, o que eu estava falando aqui? Então, as soluções que nós precisamos para a nossa existência, elas já existem em nós.
Então, cada vez que você nasce aqui na Terra, você nasce pronto para se libertar da terceira dimensão. Você muitas vezes não consegue fazer isso, e nós não conseguimos, por isso nós estamos aqui encarnados mais uma vez. Só um minutinho, por favor. Aproveitar para agradecer aqui, Palermo, o pessoal que colaborou aqui, a Claire, que fez um super chat, muito obrigado, Claire, e também o Georgino, obrigado, Georgino, por vocês colaborarem com o canal. Prossiga. Obrigado, Flávio. Então, na verdade, eu estou falando aqui sobre subconsciente, não é? Estou falando sobre informações que estão absolutamente aprisionadas no nosso subconsciente. Então, a terapia de vida passada, ela traz isso à tona. Na medida que você enxerga o problema, você consegue resolvê-lo. Se você não enxerga o problema, você vai fatalmente acabar desencarnando, né? E não vai conseguir dar solução ao problema. Aí, de repente, você vai perguntar, poxa, mas então eu vou ter que fazer terapia de vida passada alguma vez na minha vida? Sim, provavelmente sim. Agora, nem todas as pessoas no mundo fazem terapia de vida passada. E aí, como as pessoas se libertam? Elas se libertam porque a vida nos joga contra a parede. Quantas e quantas vezes você já não se sentiu jogado contra a parede? Quantas e quantas vezes, por exemplo, você já não percebeu que simplesmente você estava esnucado, sabe? Jogo de snooker? Quando você estava simplesmente encurralado. Então, a vida, se você não muda, ela te muda. Ela te muda. Só que isso, muitas vezes, vai levar 1, 2, 3, 10 encarnações. E, de repente, você pode trabalhar muito mais fortemente a sua ascensão espiritual agora. Por que nós temos a oportunidade de falar sobre esse tema, esse tipo de tema hoje, sobre esse tipo de conceito hoje? Porque o universo está completamente aberto para que nós possamos entrar num processo de libertação. Então, há 3 maneiras de nós utilizarmos a terapia de vida passada em nosso proveito. Terapia de vida passada, muitas vezes, não significa apenas regressão. Terapia de vida passada significa trabalhar, significa que eu estou me abrindo para trabalhar aspectos que estão escondidos dentro de mim e que não estão claros. E pelo fato de não estarem claros, automaticamente essas personalidades múltiplas, elas interagem comigo e me fazem falhar. Quantas e quantas vezes você fez alguma coisa que no que você acabou de fazer, você diz, poxa vida, mas por que eu fui fazer isso? Que coisa mais horrorosa, que coisa ruim. Automaticamente você fez aquilo porque não foi você exatamente quem fez, e sim uma outra pessoa que mora dentro de você. Não estou querendo eximir você de culpa, não é isso. Eu estou querendo simplesmente... Esse é um trabalho que eu faço entre eu e eu mesmo, sabe? Eu comecei a estudar alta magia quando eu tinha 11 anos de idade, então ninguém consegue, sabe? Quase ninguém vai buscar informações sobre hipnose, sobre alta magia, tão criança assim, tão pequeno assim. Se isso aconteceu, é porque realmente eu vim a esse planeta, nesse momento, para entrar num processo de libertação, entrar num processo de ascensão. Então, a primeira forma de você utilizar a terapia de vida passada, cortando vínculos, é a terapia antimagia. Quando eu coloco um paciente na maca e eu trabalho com terapia antimagia, que é uma terapia não verbal, inclusive, diga-se de passagem, nós estamos cortando vínculos entre o personagem atual e as personalidades anteriores. Muitas vezes, o que é necessário não é nem trabalhar aquela personalidade múltipla, é simplesmente cortar o vínculo, porque ela já está quase pronta. Sabe quando você está muito perto de atingir o sucesso? Sabe quando você, com certeza, já passou por isso na sua vida e de repente está passando por isso agora? Está muito perto de você obter, sabe, de você pegar algo que você quer tanto. É assim, a personalidade múltipla muitas vezes está muito pronta, está muito perto de se libertar daquele processo de sombra que ela estava vivendo, e ela simplesmente é absorvida pela personalidade atual. Pegando os conceitos da física, nós podemos pensar em força centrípeta, sabe? Se você pegar uma bolha de sabão grande, desse tamanho, quando você era criança, você brincou de bolha de sabão, provavelmente.
E aí, se você não brincou, brinca agora. Pega uma canetinha, por exemplo, uma água, coloca sabão num copo, mistura e pega, e você vai colocar, você vai soprar aquilo devagar, vai formar uma bolha de sabão grande, não é? Só que outras bolhas de sabão pequenininhas vão sair também. E o que vai acontecer? O que você vai perceber é que essa bolha de sabão grande, ela vai atrair as bolhas de sabão menores, que vão se acoplar. Então, no primeiro momento, você vê uma bolha de sabão grande com algumas bolhas de sabão menor, mas acopladas a ela. Em instantes, aquelas bolhas de sabão pequenas, você vai ter a impressão de que elas sumiram, sabe? Que elas estouraram, mas elas não estouraram, elas foram absorvidas por essa bolha de sabão maior. É isso que está acontecendo comigo, com você, com todos nós, com cada um de nós aqui agora. Nós estamos absorvendo conceitos, informações de vidas, sabe? De encarnações que nós já vivenciamos aqui e que nós nos permitimos prender. E na medida que nós nos permitimos prender, nós começamos a entrar num processo de retroalimentação. Ou seja, eu não mereço, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter um bom casamento, eu não mereço ter um bom relacionamento, eu não mereço ter um bom emprego, eu não mereço ter uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Então, automaticamente, esse processo de limitação, ele vai se ajustando dentro do seu subconsciente, e aí, de fato, você não tem mesmo sorte mesmo, sabe? Aí, realmente, você não vai mesmo atingir os seus objetivos. Então, o que a terapia de vida passada faz, através da terapia anti-magia, é cortar o vínculo entre você aqui agora e você lá atrás. Na medida que esse vínculo é cortado, aquela personalidade ela é absorvida. No que ela é absorvida, de repente você vai pegar um livro, sabe? Você vai pegar um livro, como esse aqui, por exemplo, olha, Marco Zero, que está aqui em cima da minha mesa, né? Você pega um livro, você começa a ler o livro e, de repente, você começa a jurar que você já leu aquilo, porque aquele assunto te é familiar. Aquele assunto te é familiar porque você já viveu algo muito parecido com aquilo. E aí, automaticamente, tudo que você vai ler nesse livro hoje vai fazer muito sentido para você. Então, o foco deve ser sempre em como está a nossa vida presente. Você só vai buscar a terapia de vida passada se alguma coisa não estiver dando certo, ou se nada estiver dando certo, sabe? E não você vai buscar uma terapia de vida passada para buscar saber quem você foi numa encarnação anterior. Até pode, dá para fazer isso, sabe? Existem profissionais, né? Existem profissionais que fizeram isso a vida inteira, fazem isso, sabe? Ah, então, eu vou fazer até uma cartilha, né? Eu vou fazer pegar uma agenda, agenda não é cartilha, um roteiro, também não é roteiro, esqueci. Enfim, as meninas fazem muito isso, não é? Um diário, elas vão anotando no diário tudo que acontece na vida delas para depois, de um certo tempo, saber, sabe, poder repassar. Então, quando você começa a ver muitas informações, você sabe exatamente aonde você viveu, a possibilidade, existem filmes que mostram isso, inclusive, sabe? Você consegue enxergar, se você for até aquele local, vamos imaginar que você tenha vivido na Irlanda, né? Então, a Irlanda é um lugar antigo, então, fatalmente, você vai encontrar registros de pessoas que nasceram há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Então, a terapia de vida passada, através da regressão, aí você vai saber quem você foi. E aí você pode ir lá, que legal, eu vivi na Irlanda, agora estou vivendo no Brasil. Mas esse não é o objetivo. O objetivo realmente maior é quando a sua vida não está dando certo, quando as coisas não estão legais para você. E aí você vai buscar a terapia de vida passada, não para saber o que foi lá atrás, mas sim para fazer sua vida dar certo agora, porque você só tem o agora. Você não tem o amanhã, você não tem o ontem, sabe? Passado, presente e futuro coexistem no aqui e agora. Aonde está o meu futuro? Ele não existe ainda. Onde está o meu passado? Não existe mais, não é? Agora, se eu estou concentrado em estar feliz agora, em estar bem agora, como será o meu futuro? Meu futuro, ele é o agora, imediato. E se eu estou bem agora, se eu estou feliz agora, trabalhando nesse processo ascensional, aqui agora, nesse exato instante e momento, eu estou, de fato, trabalhando um processo de libertação. Então, a primeira forma de trabalhar a terapia de vida passada, terapia anti-magia. A segunda
ela já nos permite acessar memórias, imagens e sensações guardadas no subconsciente. Sabe, um cheiro, um perfume, ou um cheiro bom, ou um cheiro ruim. Você está andando em algum lugar, sabe, de repente você sente um cheiro, aquilo te remonta, sabe? Aquilo te remonta a um espaço-tempo onde você está preso, não é? Você está assistindo um filme da Idade Média, da Idade do Bronze, da Idade do Ferro, por exemplo, não é? Um filme denso, pesado, onde as pessoas estão se machucando, se destruindo. Então, vamos imaginar que você viveu aquilo na Idade Média, por exemplo. Aquilo é uma imagem que está registrada, é um print que foi dado dentro do seu subconsciente. Aquela imagem vem à tona, quando essa imagem vem à tona, aquela personalidade múltipla acorda, ela não dorme mais. Aí, automaticamente, você começa a entrar em situações de ansiedade, em situações de pânico, em situações de depressão. É quando uma fobia, ela vem à tona, sabe? Quantas fobias? Fobia por água, fobia por pássaro, fobia... São infinitas as fobias, não é? Mas de onde surge isso? De uma imagem que você viu num livro, que você viu em um filme, ou que você presenciou. Automaticamente, quando aquilo vem à tona, automaticamente aquilo não volta mais a dormir. Então, com uma técnica de hipnose simples, sabe? Você ajusta. É como se você tivesse um termostato aqui no seu peito, por exemplo, no timo, a gente ajusta aquele botãozinho e acessa aquela pessoa que está sofrendo. Essa pessoa que está sofrendo, ela vem à tona e ela fala com você. E você percebe a você percebe aquela pessoa, você percebe as pessoas e que, inclusive, conviveram com ela. Através desse método, processo que é extremamente simples, sabe? Vamos imaginar que a pessoa ela teve a sua vida retirada quando ela tinha 18 anos de idade. Você volta naquele momento e acessa o sujeito que vai tirar a vida dela. Por que você vai fazer isso? Você vai conversar com ele por intermédio daquela pessoa também, sabe? Mas por que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso porque essa pessoa é assim, é assado. Mas espera um pouquinho, será que é mesmo? Ou será que é uma visão equivocada que você tem? Vamos olhar direito? Então, você gera uma negociação através da terapia de vida passada. E aí, automaticamente, aquela pessoa que iria desencarnar aos 18 anos, não desencarna mais. De repente, ela vai desencarnar com 56. Aí, automaticamente, tudo aquilo que vem acontecendo de lá para cá, daquele século para cá, vai gerar uma alteração. Então, a terapia de vida passada, ela gera a possibilidade de você ajustar devagarzinho esse termostato, sabe, que existe aqui na glândula timo. É claro que não existe termostato nenhum, isso é só uma forma de tentar explicar de uma forma mais simples, né? De uma forma mais simplificada. Mas quando você consegue perceber isso, aí automaticamente você vai gerar processos de ressignificações. Você vai dar novos significados para coisas que aconteceram lá atrás. Nada do que aconteceu é real. É tudo um holograma. Não importa, é só um holograma. Então, você ajustou, trocou o holograma, automaticamente a sua vida melhora. E a terceira maneira, a terceira forma de utilizarmos a terapia de vida passada é quando nós utilizamos a hipnose mais profundamente. É quando nós colocamos uma pessoa num coma sonambúrico, num estado SDEI, ou seja, um nível de consciência muito, 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 muito lento, sabe? Então, vamos lá, que agora nós estamos em beta, né? É um nível de consciência, é um ciclo cerebral, beta. Por quê? Nós estamos atentos, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, vocês estão conversando entre vocês, inclusive sobre o que estão ouvindo ou não, ou de repente estão falando aí sobre o jogo, ou algum eventual jogo da seleção que possa estar acontecendo. Então, vocês estão em beta. Nós estamos em beta, eu também estou. Né? Mas se eu pedir a você que feche os olhos, por exemplo, e fique com os olhos fechados por alguns instantes, sabe? E que você respire só pelo nariz, inspire e expire suavemente pelo nariz, você entra em alfa. Entrou em alfa, você já começa a se relaxar, você já começa a soltar o seu corpo, você larga o corpo. Automaticamente você entra em teta. É um processo natural, é um processo que acontece toda noite quando você vai dormir, né?
Quando você entra em teta e você procurar simplesmente, quer saber, não quero saber não vou pensar nisso agora, não, eu penso nisso amanhã, você entra em delta e você entra num sono profundo. E quando você está no nível de consciência delta, por exemplo, quando você está sob efeito hipnótico, quando você está sob hipnose, você pode ser levado a uma frequência epsilon, ou seja, que é menos de meio ciclo por segundo, menos de meio hertz. Aí, naquele momento, você pode acessar a sua alma, você pode acessar, de repente, até o momento em que você começou a encarnar pela primeira vez, você pode acessar a sua origem estelar. Muitas coisas podem acontecer. Esse não é um trabalho, por exemplo, que seja feito em grande escala, em consultórios de terapia, como o meu, por exemplo, porque o que nós fazemos é dar a possibilidade da pessoa melhorar a sua qualidade de vida no aqui e agora. Está dando errado? Começa a dar certo. Não está dando certo? Começa a dar certo. Você está sofrendo, o sofrimento acaba, porque você percebe que no agora você não tem problema nenhum. Imagina que você está conversando aqui comigo agora e você diz, não, porque eu estou num quadro de depressão, mas o que te aconteceu agora? Um minutinho, por favor. Já lembra aí, pessoal? O que aconteceu pessoal? com você agora? Pode falar, Flávio. Já vou lembrar o pessoal aí que nós estamos aqui com o José Palermo. E já que ele tomou uma aguinha, deixa o teu like aí para reforçar nosso trabalho. Prossiga. Uma aguinha para completar a água do radiador. Então, veja só. Num consultório terapêutico, geralmente, num consultório de terapia, quando uma pessoa chega aqui, ela não quer saber se ela é siriana, se ela é arcturiana, ou se ela é pleiadiana. Não. Ela quer saber que a vida dela não está legal agora. Ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue ter um relacionamento legal. Então, a terapia de vida passada, nesse primeiro momento, é fazer com que a pessoa seja feliz agora. Agora, vamos imaginar que você queira fazer um trabalho de aprofundamento? A terapia de vida passada também é passível, né? Ela te permite isso. Bem, nós estamos aqui já com 1 hora de live. Eu vou passar para vocês agora 12 soluções oferecidas pela TVP. Porque se você nunca ouviu falar em terapia de vida passada, então agora você vai ver 12 aspectos que podem e devem ser trabalhados através dessa técnica, dessa terapia. A primeira, são 12 soluções oferecidas pela TVP. A primeira evidencia o seu bem-estar, evidencia a sua transformação pessoal. A primeira solução é que ela desativa bloqueios. Ela desativa fobias inexplicáveis. Fobias inexplicáveis, fobias que não possuem uma causa raiz nessa vida atual. Vamos imaginar que você tenha medo de água. Por que alguma pessoa pode ter medo de água? Cada vez que pensa em água, começa a ter calafrios, começa a ter uma sudorese, começa a ter uma dificuldade até para respirar. É porque lá, no passado, ela pode ter morrido afogada, sabe? Ela pode ter tido esse tipo de desencarne. Ela pode ter tido um desencarne, por exemplo, recentemente, né, no século passado. Isso aconteceu muito, por exemplo. As pessoas eram mortas com gás, elas eram colocadas dentro de locais. Elas eram finalizadas, eram desvividas. Eram desvividas. Então, as vidas eram tiradas através de gás. Então, o que elas viam, o que elas imaginavam que fosse sair daquilo era água, e não saía água, saía gás, não é? Mas o registro é que elas tiveram a vida tirada por água, por borboleta. Tem gente que tem fobia por borboleta, há pessoas que têm fobias, as mais diversas possíveis. Então, quando você trabalha, uma das primeiras soluções que nós encontramos é justamente essa, é dar a condição da pessoa sobreviver em função daquilo. Eu lembro de um caso que foi muito marcante na minha vida, desculpe, pessoal, mas a minha garganta ela está
era de uma pessoa, de uma profissional altamente capacitada. Sabe? Imagina uma mulher, era uma mulher altamente capacitada. Ela tinha uma posição de destaque na empresa dela. Uma posição de extremo destaque na empresa dela. E, de repente, um determinado dia, ela tinha uma diferença com o diretor na empresa, por exemplo, né? E quando ela viu que esse diretor estava indo embora, ela falou: vou entrar no mesmo elevador que esse sujeito, e agora ele vai ter que me ouvir até chegar no térreo, né? Só que no que ela entrou com aquela empáfia toda no elevador, tinha uma pequena lagartixa no teto do elevador. E ela entrou num desespero, ela se desmoronou inteira. Então, aquela mulher extremamente forte, extremamente capacitada, extremamente autoritária, quando ela se viu diante de uma pequena lagartixa, ela desmontou, ela se destruiu, ela ficou doente por conta daquilo, porque ela não tinha ideia do que realmente aquilo poderia acontecer. Então, quem tem uma fobia, por exemplo, lagartixa, se vê uma lagartixa numa imagem aqui na rede social ou numa revista, vai sentir exatamente aquilo. Agora, aquilo está muito preso a alguém que você já tenha sido. Então, quando você passa por terapia de vida passada, você vai ver em que circunstância aquilo aconteceu. E quando começa a existir a compreensão de que você não é mais aquela pessoa, que você hoje tem uma qualidade, uma capacidade de vida completamente diferenciada, então, automaticamente, você começa a se desvencilhar, a se distanciar daquilo tudo. A segunda, ela te mostra a origem do medo e a força oculta que o medo exerce na sua vida. O medo é a energia mais poderosa desse planeta, não é o amor. A energia mais poderosa desse planeta é o medo. É através do medo que nós estamos aprisionados na Terra. É isso que faz com que você fique encarnando sucessivas vezes. Não é o fato de você estar aqui para evoluir, para crescer, porque aqui ninguém evolui enquanto humano. Nós evoluímos na medida que nós nos distanciamos da pessoa humana que nós acreditamos ser, que também não somos. Veja, eu sou Palermo? Não sou, eu apenas estou Palermo. Na hora que eu deito para dormir, por exemplo, eu já não sou mais o Palermo, porque eu entro na quarta dimensão, eu posso acessar várias personalidades dessas, por exemplo. Por que uma pessoa por que tem tanta gente hoje com dificuldade para dormir? Porque na hora que sai do corpo, entra na quarta dimensão, está na iminência de um ataque e volta para o corpo, porque o corpo é um bunker, é um campo de proteção. E na medida que você se protege, você acaba não conseguindo mais dormir, você começa a ficar doente. Então, esses são ataques espirituais que nós trabalhamos com terapia antimagia, inclusive, sabe? Com terapia antigoécia, com apometria, com radiônica, justamente para cortar o vínculo entre você aqui agora, você naquele aspecto da quarta dimensão que você não conseguia dormir. Então, a segunda, ela te mostra a origem do medo e a força do medo. Quando você entende a força que o medo tem, você utiliza essa força a seu favor. Então, quando você tem medo de alguma coisa, qual é a primeira reação? Você se encolhe, não é? E aí o medo cresce. Na medida que você percebe o peso, a força, o potencial que aquela energia tem, você parte para cima dele, ele fica pequenininho, ele se dissolve. A terapia de vida passada ela te mostra como fazer isso. A terceira solução oferecida. Então, a terapia de vida passada, ela reprograma padrões repetitivos que você tenta mudar sozinho e não consegue, sabe? Aí você diz, não, eu nunca mais vou fazer isso, a partir de agora, nunca mais faço. Passa 10 minutos, 15 minutos, 2 horas, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque você está preso ou presa dentro de um padrão repetitivo. Agora, esse padrão repetitivo, ele não é repetido por você, ele é repetido por alguém que mora dentro de você. A quarta solução ajuda a identificar o controle mental e a crença limitante que deu origem àquele padrão ruim que está sendo vivido nesse momento. Então, quando você consegue identificar a crença limitante, ou seja, da onde ela surgiu, tem gente que não consegue ter um bom relacionamento, há pessoas que não conseguem ganhar dinheiro, há pessoas que estudam muito, trabalham muito, sabe, se colocam, mas na hora de ganhar não conseguem, porque elas não se sentem merecedoras.
O merecimento é algo interno. O merecimento não é algo que um ser superior vai nos analisar e vai ver, esse cara merece ou esse cara não merece. Não é assim que funciona. O merecimento é algo interno, sabe? Eu já fiz tanta coisa errada lá atrás, então hoje eu não mereço nada. Quando eu entendo que aquela pessoa que fez aquilo tudo errado, ela fez porque era o que ela conseguia fazer. Imagina que você está vivendo na Idade Média, você tem duas alternativas, ou você mata ou você morre, né? Na Idade Média não era assim? As pessoas viviam muito pouco, 20, 30, 40 anos era um ser idoso, em muitas ocasiões, em muitas situações. Então, por que as pessoas matavam? Porque elas gostavam de matar? Não, porque elas matavam, elas morriam. Não é? Então, quando você entende que era essa forma, esse era o modus operandi daquele momento, daquela época, então você percebe que você fez aquilo que realmente podia fazer. Então, você não vai utilizar hoje. Então, quando você identifica uma sombra em você, é legal, porque você percebe que aquilo você não vai fazer mais. Você começa a armazenar, você começa a armazenar energia interna, sabe? Para não fazer mais aquilo, ou para fazer de forma diferente. A quinta, alivia sintomas psicossomáticos, tensões corporais crônicas. Há pessoas, por exemplo, que chegam aqui com uma dor no pescoço danada, nossa, mas eu estou com uma dor no pescoço, e essa dor não passa, eu não sei mais o que eu faço, eu já fui aqui, ali, lá, e de repente ninguém consegue sanar o problema. Coloca essa pessoa em regressão, de repente ela vai acessar alguém que tomou uma pancada na nuca e ali morreu e ela ficou tensa, travada até agora. Então, quando você solta aquela personalidade múltipla da personalidade atual, aquela tensão no pescoço, aquela tensão crônica, sabe? Aquela tensão corporal crônica some. Há pessoas que chegam aqui, porque eu tenho fibromialgia. Fibromialgia é um problema sério. Quando a medicina consegue identificar a origem, não é? Porque a maior parte das pessoas que dizem ter fibromialgia, o que elas têm são implantes no corpo emocional, no corpo mental, implantes colocados em clones do corpo astral. Os nossos corpos astrais são clonados e presos, aprisionados dentro de aprisionados em infradimensões, em locais especialmente criados nas sombras para nos manter presos aqui na terceira dimensão. Eu vou fazer uma live logo mais sobre terapia anticoércia, eu vou falar muito sobre isso, mas enfim, quando você passa pela terapia de vida passada, você dores de cabeça persistentes, sensações de aperto no peito, que não encontram um diagnóstico claro, médico, sabe? Um diagnóstico médico claro, coisas assim. A sexta, a compreensão de relacionamentos complexos, ajudando a clarear dinâmicas de atração ou repulsão. Sabe quando você gosta de imediato de uma pessoa, ou quando você não suporta de imediato uma pessoa? Então, são conflitos que muitas vezes atrapalham um relacionamento, se é um relacionamento familiar, sentimental, ou de sociedade. Quantas sociedades, por exemplo, não acabam porque simplesmente as pessoas começam a se estranhar? Mas vamos imaginar que eu e o Flávio resolvamos fazer aqui, criar uma empresa, não é? E, de repente, eu gosto do Flávio, o Flávio gosta de mim, porque eu não convivo com ele também não convive comigo. Mas, aí, a partir do momento que nós passamos a conviver juntos, eu vou começar a me estranhar com ele vai começar a se estranhar comigo. Mas não é que ele vai se estranhar comigo, são as personalidades múltiplas dele que vão se estranhar com as minhas personalidades múltiplas. Então, do nada, uma cortina de fumaça começa a ser gerada entre eu e essa outra pessoa, e uma coisa que poderia dar muito certo não dá. Mas o problema não está entre eu e esta pessoa, o problema está entre as personalidades múltiplas e as subpersonalidades que essas personalidades múltiplas criam, que afastam, geram afastamento. Então, muitas coisas que eram para ter dado muito certo na sua vida não deram certo por conta dessas personalidades múltiplas e subpersonalidades, que é justamente um efeito, não é? Um efeito importante para ser trabalhado com terapia de vida passada. A sétima, despertar do autoconhecimento e propósito de vida, integrar, você gera uma integração de partes fragmentadas da sua própria história. Se você viveu na Idade Média e ali você era um ferreiro, então, de repente, do nada, você entende como funciona o trabalho de um ferreiro.
Você vai saber. Aí você vai falar, bom, mas para que isso vai me servir? Eu não vou ser ferreiro agora. Ok, mas aquilo vai te servir para alguma coisa. Porque aquela pessoa que você foi, ele viveu, ele teve família, ele nasceu, ele pagou contas, ele fez pessoas sorrirem, ele fez pessoas ficarem infelizes, tristes também. Então, toda aquela bagagem de conhecimento vem à tona. Então, quando você acessa uma parte da sua própria história, você gera uma expansão de consciência, porque um problema que você tinha num determinado momento, você passa a não ter mais. A oitava possibilita o fortalecimento do nosso magnetismo pessoal. Porque quando você começa a ter uma clareza mental sobre as suas inclinações naturais, sabe, os seus talentos e missão, todos vocês têm, todos nós temos talentos naturais, né? Ah, eu vou ser advogado porque meu pai quer que eu seja advogado, e meu avô quer que eu seja advogado, os meus filhos querem que eu seja advogado, e de repente eu nasci para ser agricultor, sabe? Mas eu vou querer ser advogado porque eu não posso deixar meu pai triste. Eu não posso desagradar a minha família. E eu vou ser o quê? Um advogado meia-boca. Agora, se eu fosse agricultor, com informação nenhuma, de repente eu ficaria milionário. Eu ficaria rico. Por quê? Porque aquela informação que eventualmente está guardada aqui do século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, aquilo vem à tona e, do nada, eu começo a fazer a coisa dar certo. Eu citei um exemplo, né? Quantos talentos tem na sua vida? Quantas coisas você faz com o pé nas costas, vai? Quantas coisas você faz com muita facilidade? E quantas outras coisas você quer porque quer fazer e dá um trabalho miserável e você faz, mas não te gera felicidade, porque não te acrescenta nada. A nona, esclarece e soluciona medos. Então, muitos medos que você tem medo não do que vai te acontecer agora, sabe? Mas medo, culpa, gera coisas mal resolvidas do passado, porque você não conseguiu entender lá. Então, quando você acessa a pessoa que você foi e você entende o que ela vivenciou e você gera uma ressignificação, automaticamente o seu momento presente se modifica. A décima, você detecta e soluciona traumas passados que nos aprisionam na vida atual, né? Então, vamos imaginar, isso é um fato real, né? Eu fui emparedado vivo, acho que era século XV ou XVI, eu fui emparedado vivo em um castelo, né? Que provavelmente seria Inglaterra, França, sei lá, algum lugar daquele na Europa. Então, eu fui colocado ali e eu fui deixado ali dentro daquele espaço, daquele espaço minúsculo para morrer. Então, eu fui preso ali dentro, aquilo foi fechado com pedra e, naturalmente, eu fiquei sem ar para respirar. Então, se eu for procurar aquele castelo, eu vou achar um esqueleto lá dentro, atrás daquelas pedras, que era eu. Bom, então, a décima, detecta e soluciona traumas passados. 11ª, promove conscientização e autoconhecimento, nos ajudando a nos tornar pessoas mais equilibradas, né? Então, quando você começa a entender o seu passado, você se torna uma pessoa mais equilibrada. Por que tem tanta gente que mata no trânsito? Porque ela se descontrola com tanta facilidade. Por que tem gente que se torna tão submissa diante de um ataque? É porque existe alguém lá dentro que está assustado, alguém que está com medo. Então, quando você promove uma conscientização, um aumento de conscientização, você gera uma expansão de autoconhecimento, nós começamos a perceber que aquela pessoa que está acuada lá dentro de mim, ela precisa da minha ajuda. Ninguém vai conseguir ajudá-la, a não ser eu próprio, porque ela e eu somos uma só pessoa. A 12ª, ela nos aproxima da nossa essência. Sabe? Então, quando você começa a trabalhar com terapia de vida passada, quando você começa a fazer regressões, por exemplo, você vai se aproximando mais e mais e mais da sua essência. Lembra que eu falei? Existem 3 métodos para nós trabalharmos com a terapia de vida passada. O terceiro deles, por exemplo, é utilizar a hipnose para levar a pessoa num estado SDEI, ou num estado de coma sonambúlico, ou seja, um nível de consciência epsilon, onde ela perca não exatamente o controle sobre a vida dela, mas tudo aquilo que ela existe aqui agora não tem importância nenhuma. É quando você
por exemplo, sabe, passa... Isso só vai entender quem já viveu, tá bem? Isso só vai entender quem já viveu. Imagina uma pessoa que está num estado de quase morte, né? Estado EQM, né? Eu já passei por isso, né? Eu passei por isso quando eu tinha 16 anos, eu acho, 15, 16, acho que é 16 anos. Eu sofri um acidente e eu fiquei, isso no dia 31 de dezembro. Olha que coisa louca, 31 de dezembro, passagem de ano, e eu todo arrebentado ali, meu pai lá comigo num corredor de um hospital, que não era nem um hospital, era um pronto-socorro, porque estava final de ano, estava todo mundo absolutamente louco, não é? E eu dentro, em cima, numa maca, num corredor, num pronto-socorro, esperando uma ambulância para me levar para um hospital maior, que é a Santa Casa, aqui, a Santa Casa de Santos, né? Ali eu estava fora do corpo. Ali eu via tudo o que estava acontecendo, sabe? Eu vi o meu pai angustiado, eu vi o meu pai desesperado, eu vi o meu pai bravo, que os médicos passavam e não davam atenção, até que chegou um momento que o meu pai, ele pegou um médico, pegou pela camisa, não, você vai atender meu filho agora, porque se o meu filho morrer, eu mato você, sabe? Uma coisa assim louca, coitado, eu estava completamente descontrolado, e eu estava assistindo tudo, e eu querendo dizer para o meu pai, pai, eu estou bem, fica na boa, está tudo certo. Nesse estado, por exemplo, que é o estado Isleio, automaticamente você não está mais vinculado à vida humana, sabe? Aquilo, se você voltar para o corpo, muitas vezes você não quer nem voltar para o corpo. Quando uma pessoa atinge um coma sonambúlico, ela não quer voltar, ela quer ficar ali, porque ali é muito bom. Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com terapia de vida passada, e eu acesso um período entre vidas, sabe? A pessoa, ela viveu no século XVII, e ela desencarnou, de uma forma natural ou não, mas naquele momento em que ela está sofrendo naquele corpo, e quando ela se desloca para a quarta dimensão, você pergunta a ela como ela está agora. Ela estava com muita dor, agora não sente nada. Você quer voltar? Não, não quer voltar, porque ali ela já não quer voltar. Então, isso acontece muito, e acontece agora com você, quando você consegue acessar um nível de consciência tão sutil como esse daqui. Então, por exemplo, causas de, sabe, problemas psicológicos, problemas psicossomáticos, ansiedade, depressão, pânico, fobias diversas, enfim, culpa. Existe um processo que nos mantém absolutamente aprisionados na Terra, que é a culpa. Sabe? É tanta culpa que é inserida no plano mental, no nosso plano mental, que, basicamente, essa culpa nos prende aqui. Não é? Os nossos sistemas religiosos, eles vêm contribuindo sobremaneira para que isso aconteça nos últimos 2000 anos. Não é? Porque, então, você nasce com muitos pecados. Então, você não vai nem... Você pode até nem cometer pecado nenhum, mas você já nasceu com tanto pecado que você não vai evoluir, você não vai se libertar, porque Deus não vai te ajudar, Deus não vai te aceitar. Então, as pessoas, elas nascem aprisionadas dentro de níveis de consciências, sabe? Aonde elas não conseguem fazer a coisa certa por conta de culpa. No meu canal lá do YouTube, eu tenho nas playlists uma meditação breve de 15 minutos para você trabalhar a culpa todas as noites antes de dormir, sabe? Entra lá no meu canal, acho que o Flávio depois vai colocar um link do meu canal aí na descrição para vocês poderem acessar. Sempre coloco, está na descrição. Legal, então. Aí, se vocês quiserem, depois, vai nas playlists, tem meditação para cirurgia espiritual, tem meditação para trabalhar culpa, meditação para trabalhar angústia, mágoa, ressentimento, tem meditação para trabalhar personalidade múltipla, que eu retirei da live que eu fiz com live que eu fiz com o Flávio aqui, alguns anos atrás. Enfim, são materiais que estão à tua disposição, de forma gratuita até, para você poder gerar um processo de libertação em você hoje mesmo ainda. Então, a terapia de vida passada, ela nos oferece caminhos de autodescoberta e mudança, que nos permite construir um futuro muito mais alinhado com o nosso propósito, sabe? Com o nosso propósito real, aquele propósito que nós criamos antes do nosso próprio nascimento. E eu estarei conduzindo um curso de terapia de vida passada no mês de julho, que será de 14 a 19 de julho, sabe? Ele será online, presencial, mas dá para você fazê-lo completamente online também,
caso você tenha interesse em entender melhor, em passar por esse processo, conhecer o procedimento, conhecer o conjunto de procedimentos que você pode utilizar, você pode se transformar num terapeuta holístico, num terapeuta integrativo, né? Você pode se profissionalizar nessa área, atuando e ajudando pessoas e se ajudando também, tá? Ou até, de repente, passar por um trabalho, fazer um tratamento com terapia de vida passada, mas nesse link que o Flávio vai colocar na descrição do vídeo, você consegue me acessar. A pergunta da Elis: vida do espírito ou alma? O que existe realmente é o espírito, né? É a vida do espírito. O espírito, ele vibra numa frequência muito elevada. Espírito e Deus é uma coisa só. É a vida do espírito. A alma é a base de... Sabe, é que tem tantas definições para a mesma coisa que se nós vamos ficar entrando nesse patamar das definições das palavras, nós não vamos nos entender. O espírito é o todo, né? Vamos pensar dessa forma. O meu espírito, ele está vivenciando milhares de encarnações porque ele se permitiu aprisionar nesse planeta, não é minha alma. Bom, enfim, eu entendo dessa forma. Na regressão é possível acessar memórias de outros planetas ou só encarnações do planeta Terra? Oi, Mauro. Não, dá. Quando você consegue chegar num estado Sdale, por exemplo, você pode, inclusive, acessar, não é outros planetas. Você deve estar se referindo à sua memória estelar, não é? A sua memória estelar. Há possibilidade, sim. Há possibilidade, sim. Ok. O Paulo. Tem que fechar aqui o microfone do convidado para não dar interferência. Agora, o Paulo disse: até que ponto essas memórias maternas transferidas na gestação nos deixa distanciados da individuação ou do nosso real eu, da nossa própria condução? Vou fazer assim, vou fixar na tela, que aí você lê e responde, acho que fica melhor de entender. Então, vamos lá, Paulo. Aquilo que você absorve nesses 12 meses, né? Aquilo, naquele tempo de 12 meses, 3 meses antes, 9 meses da gestação, esses 12 meses, por exemplo, aquilo fica impregnado dentro de você. Aquilo fica, de fato, impregnado. O que você vai viver até os seus 7, 8, 9 anos de idade também vai ficar impregnado. Por isso, você vê tanta gente fracassando, por isso você vê tantas pessoas desajustadas. Então, existe saída para isso? É claro que sim. Mas então eu vou ter que fazer terapia de vida passada? Não necessariamente. Se você aprender a meditar e começar a meditar todos os dias, e você começar a gerar todos os dias, no mesmo horário, no mesmo local, na mesma cadeirinha, aqui, ó, imagina o Palermo aqui todo dia, no mesmo horário, trabalhando o distanciamento do corpo, o distanciamento do ego, sabe? Imagina que isso está acontecendo, distanciamento do ego. Na medida que eu me distancio do meu ego, se eu ficar 1 hora por dia distante do meu ego, por exemplo, automaticamente o meu espírito, ele vai ter uma incidência infinitamente superior, muito maior, sobre este personagem, e determinados fantasmas simplesmente somem, não é? Então, a meditação, por exemplo, meditação consciente, não é? Meditação consciente, quando você aprende a fazer meditação consciente, quando você aprende respiração consciente, quando você aprende a trabalhar com mantras, mas você faz isso religiosamente, não, vou meditar quando dá, não vai funcionar. Eu vou fazer respiração quando eu estiver mal, não vai funcionar. Tem que fazer isso todos os dias. Se você começar a fazer isso todos os dias, há um trabalho que eu desenvolvo de vivência espiritual. Nós ficamos... Caramba, essa última vivência espiritual que eu fiz foram 26 horas de imersão. 6 horas onde nós trabalhamos muita informação, sabe? Com muito material, muita informação, foi online, inclusive, através do Google Meet, e 20 horas presencial, onde nós ficamos meditando,
respirando e mantrando. Então, isso, por exemplo, libera você daquilo que você absorveu inadvertidamente. O Apostila fez uma pergunta para mim, Apostila, seguinte, eu vou precisar de um tempo para responder, então vem na minha live solo dia 27, faça a mesma pergunta, dia 27, eu vou fazer uma live solo, e aí eu vou responder para você com o maior prazer. O Paulo Henrique perguntou mais uma aqui, está na tela para você ler e responder, é melhor. Até que ponto essas memórias maternas transferidas na gestação nos deixam distanciados da... É a mesma, né? Ah, já foi. Repetiu. Então, a próxima aqui, ó. Tenho medo de altura, o que pode ser? Então, eu posso... Nelva? É isso? Acho que é Nelva, né? Neiva. Bom, eu posso... Neiva. Nossa, esse meu óculos aqui já era, hein? Então, Neiva, vamos lá. Fatalmente, alguma coisa já aconteceu com você em que a altura ficou registrada como sendo perigo, não é? Então, como eu passei por muitas regressões, em uma dessas regressões, eu sempre fui gente muito legal, sabe? Uma delas eu fui emparedado vivo para alguém, para fazerem isso comigo, é porque eu não fui lá muito legal assim, não é? Mas numa outra encarnação... Eu assisti um filme... pode falar. Um filme antigo, Mestre dos Desejos. Até o momento que o cara deseja viver para sempre. E aí, você quer viver para sempre? Aí ele empareda o cara com cimento na parede, igual você da vida passada lá. Acontece no Mestre dos Desejos, esse filme antigo, um clássico. É isso aí, quer viver para sempre, então tá, é uma boa alternativa. Mas um outro episódio meu, por exemplo, que me gerou medo de altura, é que o medo, ele termina quando você entende a origem. Quando você consegue compreender a origem do medo, automaticamente você se apossa do poder, porque o medo é uma energia de muito poder. Aí, automaticamente, aquilo simplesmente deixa de existir. É como estalar de dedo. Por exemplo, uma outra encarnação minha, eu fui amarrado. Eu estava num lugar muito alto, era um despenhadeiro, sabe? Que parecia Irlanda. É possível, sabe? Pelos filmes que eu vejo da Irlanda, que eu não conheço a Irlanda. Mas teve um filme, por exemplo, que eu assisti, que passava na Irlanda, sei lá, alguns anos atrás, e quando eu assisti aquele filme, nossa, me veio um desespero interno. Então, quando eu fui deitar, quando eu fui dormir, tudo aquilo veio pronto, sabe? Tudo veio pronto na minha cabeça. Aí eu comecei a ver, e aí, no decorrer de alguns dias, eu via com mais detalhes. Então, ali eu fui julgado, era um julgamento que estava acontecendo em área externa. Então, eu fui todo amarrado, e aquela população, aquele povo que estava ali, realmente queria que eu fosse executado. E eu fui jogado de cima daquele despenhadeiro e, na regressão, eu via o meu corpo caindo, eu via o meu corpo lá completamente destroçado naquelas pedras lá embaixo. Imagina um despenhadeiro com 100 metros de altura, 80 metros de altura, mais ou menos isso. Então, quando eu entendi isso, automaticamente eu gerei um distanciamento natural entre eu e aquele personagem, e o medo simplesmente acaba. Vai dizer, mas não é assim tão simples, comigo não acabou. Ok, é porque tem uma continuidade. Não é que você vai fazer uma regressão e você vai solucionar todos os problemas da sua vida. Não é assim, não vai acontecer desse jeito, dessa forma, sabe? A forma que isso vai acontecer, ela varia de pessoa para pessoa. Nós estamos vivendo aqui há milhares e milhares e milhares e milhares de anos. Nós chegamos a ter centenas ou milhares de encarnações. E se nós tivermos um tipo de morte, por exemplo, aquilo é um padrão, sabe? Então, se você começar a pegar a vida anterior, uma hora você agride, depois ser agredido, depois uma hora se agride, depois ser agredido, você vai intercalando até que você chega no primeiro momento em que aquilo começou a acontecer. Quando você consegue acessar isso, aí automaticamente o problema some de vez. Então, por isso que é um tratamento com terapia de vida passada.
Então, esse tratamento, ele te leva a um processo de libertação, mas isso não acontece em um atendimento. Estamos combinandinho em Palermo, de azul aqui, um azul mais escuro, Tô um vendo. mais claro. É, Podemos montar uma dupla. uma banda. Você é bom nisso, né? A Maria disse aqui, ó. Eu vou fixar na tela para você ler e responder. E quando fazemos magia sem saber, coisas ensinadas, coisas à toa, sem consequências, olha, magia é poder da mente, é alquimia mental. Magia é um poder mental. Então, quando eu utilizo o poder mental que eu tenho para facilitar a minha vida, contanto que eu não complique a sua, não tem problema nenhum. Não estou tirando nada de você. Se eu vou fazer magia, utilizar o meu poder mental, aquele poder que eventualmente o meu magnetismo pessoal, aquela energia que é oriunda do meu próprio espírito, por exemplo, também, né? Então, na medida que eu vou utilizar isso para te favorecer, então não tem consequência, porque eu estou te ajudando. A consequência, ela sempre existe quando você age de uma forma sombria. O Igor Oficial. Sou uma pessoa muito medrosa. Tenho trauma, sofri bullying na escola. Pode ser uma vida passada que estou pagando? Olha, entende uma coisa, Igor? Ninguém está aqui para pagar nada, nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para nos libertar. Isso é um postulado, Igor. Isso é um postulado que você está colocando agora, é um postulado. Algo que eu afirme com muita veemência se transforma em algo real. Isso é um postulado. Isso é muito ruim quando acontece. Então, elimina isso. Você não está aqui para pagar absolutamente nada. Se você sente medo, é porque existe alguém dentro de você que está com muito medo. E esse alguém precisa muito, muito, muito da sua ajuda. Então, procure ajudá-lo. Sabe, procure um profissional que trabalhe, por exemplo, com terapia de vida passada, que você conheça, sabe, alguém que você confie, mas entenda que você vai fazer um trabalho, não é que você vai chegar e vai fazer um atendimento e um atendimento vai se resolver. Não vai, não é? Existem até alguns métodos americanos onde se trabalha com terapia de vida passada e onde aqueles profissionais eles dizem que com um atendimento você fica bem, mas é um atendimento que dura 6, 8 horas. Você fica o dia inteiro com a pessoa. Isso é praticamente impossível acontecer no nosso país em função de uma porção de situações, inclusive com relação a custo, não é? Mas, mesmo assim, daquela forma que eles falam lá, que solucionaram, eu não acredito que a solução seja efetiva, porque a solução ela acontece com o tempo. Não é que você vai ter que ficar 20 anos fazendo terapia de vida passada, ou 10 anos, ou 2 anos. Não. De repente, você vai ter que fazer 4, 6, 8, 10 atendimentos, mas aí você gera a solução naquele quesito. Quando você soluciona um quesito, muitas vezes surge um outro quesito, que você está nascendo, vivendo e morrendo aqui há milhares de anos. Falar em dupla, ô Palermo, sabe qual foi o nome da minha primeira dupla? Não. Tião Cabelo e Galeguinho. Meu parceiro tinha o cabelo amarelo e eu tinha o cabelo comprido. Em homenagem a Tião Carreiro e Pardinho, era Tião Cabelo e Galeguinho. Que legal. Agora o nome para a nossa dupla vai ser Itamar e Itapior. Pode ser? Tá bom, esse é legal. Combina. A Sueli perguntou aqui, ela falou, na verdade, que tem medo de avião. Será que tem a ver com vidas passadas? Claro que tem, é lógico que tem, lógico que tem. Fatalmente, já houve alguma situação em que você se sentiu presa, ou preso naquela época, não é? Em soterramento, sabe? Muitas pessoas soterraram, né? Muitas pessoas morreram, perderam a vida em terremotos, por exemplo. Então, você está confinada dentro de um lugar, ou, de repente, alguém que é jogado de uma altura, como a que eu fui também jogado, isso gera
um medo de altura. Agora, o medo do avião, enfim, nesses 25 anos que eu atuo como terapeuta holístico aqui em Santos, por exemplo, eu já peguei muitas pessoas com medo de avião, por exemplo, mas por motivos completamente diferentes, mas sempre por estarem impossibilitadas de atuar. No soterramento, você é refém daquilo e você não consegue se movimentar, e muitas vezes a pessoa ela vê o corpo já desencarnado, né? O espírito ele fica preso durante algum tempo, acoplado àquele corpo, tentando fazê-lo se libertar e não consegue. Foi por medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Mais uma vez, obrigado, Claire e Georgino, por vocês colaborarem com a Nave Mãe. A Ângela perguntou, está na tela. Então não regressa. Você não sente o drama e as dores? Sente mais como assistir a um filme ou um caso em que sinta essas dores pode ficar bem traumático. Olha só, você vai viver o drama, Ângela. Você vive o drama. Só que você não vive na exata intensidade, sabe? Então, vamos imaginar que alguém tenha tido um outro desencarne meu, foi que eu caí. Eu era um guerreiro, né? E eu caí numa armadilha. Aquelas armadilhas que se fazia na Idade Média, né? Eles faziam um buraco, colocavam uma lança, né? Naquele buraco. Geralmente uma arapuca, né? Tinha veneno naquela lança, inclusive, e eles colocavam palha por cima. E eu estava correndo, eu caí, não é? E eu fiquei fincado. Eu fui fincado, morri ali. Eu morri porque aquela lança atravessou o meu corpo, e aquela lança pegou, inclusive, aqui no meu rim, sabe? No meu rim esquerdo. E eu morri ali, na verdade. Então, essa vivência aconteceu há cerca de uns 20 e tantos anos atrás, porque a pessoa que estava comigo naquele campo de batalha, hoje uma mulher, né? Mas na época um soldado também, tentou me resgatar, mas não conseguiu. Então, o que aconteceu comigo ali? Eu senti tudo, mas numa escala infinitamente menor. Sabe? Eu não posso dizer para você que eu senti exatamente a dor que aquele homem sentiu naquele momento. Não, não é assim. Então, você sente. Agora, isso pode ficar traumático? Pode. Por isso, sabe? Por isso você precisa fazer um tratamento. Então, isso que você está colocando tem um nome. O nome disso é abreação. Então, vamos imaginar que eu a coloque num transe hipnótico, né, e você entre em regressão e você veja alguma coisa que te fez muito mal naquela época, você vai trazer para aqui agora, vai gerar uma abreação. Então, o profissional, o terapeuta, ele tem que entender o que é uma abreação e ele tem que entender sobre espiritualidade e aí, automaticamente, ele consegue tirar você daquele quadro, tá? Então, não é algo que vai chegar e vai se instalar e você vai morrer com aquilo. Não, aquilo vai passar. Não sei se eu consegui me explicar, espero que sim. Elaine, é isso? Elaine, tenho muito medo de viajar só. Será que tem a ver? Claro que sim. Qualquer medo que você tenha, qualquer medo que nós tenhamos aqui, no momento atual, ele está registrado em personalidades múltiplas. Mais uma vez, eu vou pedir a vocês, por favor, assistam a live que está aí no canal do Flávio, tratando sobre personalidades múltiplas, porque aí você vai realmente compreender. Tudo aquilo que não está certo é porque está errado, não é? Então, não tem o menor sentido você nascer para passar fome, nascer para sofrer, nascer para pagar o pato de alguém que, eventualmente, tenha feito isso, aquilo outro. Isso não existe mais. Por isso que a ressignificação é um processo tão natural em terapia de vida passada. Então, qualquer disfunção que nós tenhamos, por exemplo, como um medo, tem a ver com personalidade múltipla, com alguém que você já tenha sido lá atrás. Você lembra daquele filme, acho que eu já comentei com você, Identidade, de 2003?
que se passa num motel à beira da estrada, em meio à tempestade, tem a ver com múltiplas personalidades. Já, eu acho que sim. Eu acho que nós já falamos sobre isso. Eu acho que eu já vi esse filme também há bastante tempo. É. Bem legal. Olha, a Tem muitos próxima filmes que mostram exatamente isso, né? tá na tela aí, ó. Marta, não consegui terminar minha pergunta. Queria saber se é possível lembrar desse fato. É claro que é possível. Veja, vamos imaginar que isso te incomode profundamente. Na medida que isso te incomoda profundamente, é porque aquela personalidade múltipla ela está ativa em você. Na medida que ela está ativa em você, automaticamente você mesmo consegue acessá-la. O que geralmente uma pessoa sente quando ela passa por esse tipo de trabalho, muitas vezes ela, minha mente está criando isso tudo, não, isso é tudo ilusão da minha mente. A nossa mente, ela não tem capacidade para criar esse tipo de coisa. A mente só consegue criar aquilo que você está vendo desde que você entrou no útero materno, aquilo que o seu cérebro conhece, sabe? A mente, ela não conseguiria nunca imaginar um emparedamento, ela não conseguiria nunca imaginar um corpo sendo jogado de um despenhadeiro. Então, quando isso está acontecendo, mas quando você faz um trabalho com um profissional, com um bom profissional dentro da área de terapia integrativa, terapia holística, por exemplo, ele vai conseguir te ajudar a compreender que aquilo é algo que já aconteceu lá atrás, que não tem mais valor nenhum e que agora você fica bem. Mas você consegue lembrar, sim. Ó, vou mostrar aqui para vocês lembrarem do filme, quer ver? Compartilhar a tela aqui, ó, rapidinho. Esse aqui, ó, Identidade. É isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Filmaço, hein? Muito bom. Antigo, de 2003. Vamos ver se tem mais perguntas aqui da galera. Ô, Palermo, enquanto o pessoal pergunta aqui, nós temos mais 10 minutos de live. Como é que foi, de modo resumido, o teu despertar de consciência? Como é que você entrou por o caminho de indagações, de querer saber de onde viemos, quem somos e para onde vamos? É uma história longa, hein? Tem tempo? Vai, manda ver. Então, eu, quando era menino, faz tempo, né? Faz bastante tempo, há 60 anos atrás, né? Eu tenho 70 anos hoje, eu tinha uns 60, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu vivia em um lugar, o nome da cidade é São Vicente, né? Aqui no litoral, em que tudo era mato. Só existia uma rua, que era com paralelepípedo, que era a calçada, que era a rua principal, que ia desde a praia até um determinado ponto, adentrando lá a cidade, que era a rua Frei Gaspar. As outras ruas eram todas de terra, eram todas, a gente chamava de carreirinho, e as pessoas, de tanto andar para lá e para cá, porque ninguém tinha carro, né? O mato não crescia. Então, a molecada, ela vivia ali, naqueles carreirinhos, naqueles lugares, naqueles locais. E lá, naquela época, existia uma fábula do velho do saco, sabe? Então, as mães, elas utilizavam essa história do velho do saco para fazer com que as crianças não sentissem medo, mas tomassem mais cuidado. E tinha um velhinho que ele morava no meio do matagal, numa cabana, sabe? E ele passava todo santo dia ali na frente. E quando esse velhinho aparecia, ele andava com um cabo de vassoura, sabe? Com sei lá, imagina uma toalha, não era uma toalha, um pano, e ele catava coisas e ele levava para a casa dele. Então, as mães o chamavam de o velho do saco. Então, quando ele aparecia, todo mundo, a molecada sumia. E eu não, eu ficava ali. Até que um dia, ele parou e perguntou: os seus amigos têm medo de mim, por que você não tem? Eu falei: não tenho medo porque não tenho motivo, sei lá o que eu falei, imagina, uma criança de 10 anos de idade. Aí ele falou: quero lhe dar um presente.
pelo fato de você não ter medo, pelo fato de você estar falando comigo. Vamos lá, vamos até minha casa. Eu fui, só que eu não entrei, né? Sabe quando ele ia conseguir me pegar? Eu era um moleque, franzino, 10 anos de idade, eu não corria, eu voava, né? Aí ele entrou na cabaninha que ele vivia e ele saiu com um livro. Imagina um livro, era um livro, isso foi em 1960 e alguma coisa. E aquele livro era da década de 1920, mas ele tinha uma vida miserável. Então, o livro, imagina um livro muito usado, um livro que já não tem capa, um livro que está sujo, inclusive com as bordas até arredondadas de tanto mexer. Era um livro assim, ele me deu. E eu peguei aquele livro e eu devorei aquele livro. Aquele livro era um livro de alta magia, poder da mente, magnetismo pessoal, hipnose, sabe, radiestesia. Naquela época, por exemplo, eu andava com um prego para cima e para baixo, porque ali tinha história do pêndulo, né? Mas imagina, em 1960, comprar pêndulo na Baixada Santista, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei um prego, meu pai tinha lá uma oficinazinha no fundo da casa, eu peguei um prego, um barbante, e eu andava com aquele barbante, com aquele prego, dizendo que aquilo era um pêndulo. Eu usava aquilo para várias coisas. Mas teve um determinado dia em que, uma noite, em que já não mais aquele livro, que aí eu comecei a devorar livros sobre alta magia. Eu ia para a biblioteca e pegava livros, levava para casa e ficava estudando. Então, um daqueles livros, ele ensinava a fazer um trabalho de autoconhecimento. E eu resolvi fazer. Eu esperei os meus pais irem dormir, né? Eram, sei lá que horas eram, aproximadamente, mas na hora que eles dormiram, que eu percebi que eles estavam dormindo, eu fui lá para o fundo da casa, né? Onde tinha lá uma área de serviço, onde minha mãe lavava roupa, aquela coisa toda, e eu peguei o espelhinho do meu pai, coloquei ali, sabe, porque o exercício era de frente para um espelho. Então era tudo escuro, não existia luz nas ruas, era um lugar muito, muito escuro. Então eu acendi uma vela abaixo, onde eu conseguisse ver o meu rosto no espelho. E era exatamente o que falava, eu estava seguindo as orientações do livro. E, de repente, no que eu comecei a fazer, peguei até um lápis da minha mãe, eu fiz um ponto aqui na testa, sabe, sobre o frontal, e eu fiquei olhando naquele ponto. Depois de alguns instantes, o meu rosto sumiu. Ele se transformou numa massa cinzenta. E aí aquela massa cinzenta começou a sumir, eu já estava desesperado. Imagina um moleque desesperado, querendo gritar, querendo correr e não conseguindo. E aí, quando aquela massa cinzenta começou a sumir, uma cabeça enorme surgiu naquele espelho. Engraçado que, veja como é que são as coisas, o espelho não cabia a cabeça, mas eu via a cabeça dentro do espelho. Dá para entender o que eu estou querendo colocar? Sim. E aquele ser, ele me olhava, mas ele não era um olhar agressivo, mas eu estava apavorado, porque era uma cabeça enorme, uma cabeça azulada, olhos grandes, nariz pequenininho, uma boquinha quase inexistente, né? Quando eu consegui me desconectar daquilo, eu nunca mais fiz exercício, naturalmente, né? Mas ali foi o meu primeiro contato, por exemplo, com um ser extraterrestre. Na verdade, o que eu estava fazendo, o que eu estava vendo era mim mesmo ali. E a partir daquela noite, todas as noites eu deitava lá no fundo do quintal, ficava olhando para cima, para as estrelas, e ficava perguntando: o que eu fiz de errado para vocês me largarem aqui? Porque eu não entendia por que eu estava ali, sabe? Com que finalidade eu estava ali. Então, foi assim que começou tudo. Espelho. Espelho, palavra secreta para você revelar que assistiu essa live até o final. Nós conversamos com José Carlos Palermo. Considerações finais e se despeça da nossa audiência e fale do seu trabalho. Bom, pessoal, eu espero ter conseguido, a minha intenção básica mesmo era trazer uma informação, porque eu sei que existem muitos vídeos, inclusive, e livros também, naturalmente, né, falando sobre esse tema, mas eu procurei trazer o tema para veicular para quem realmente nunca ou não tinha uma ideia exata, ou não conseguia compreender exatamente, ou tinha muitos tabus, muitos dogmas, que é uma coisa muito simples, sabe? Há pessoas que morrem de medo, por exemplo, de uma regressão, porque elas perguntam: será que eu vou conseguir voltar? Não há como não voltar, porque você não vai para lugar nenhum. É o teu subconsciente, a informação está ali, você só acessa.
é uma tela mental. Então, eu agradeço ao Flávio, agradeço a todos vocês que assistiram até aqui agora, né? E fico aí, eventualmente, à disposição, caso queiram me perguntar coisas, perguntem, inclusive, na própria descrição, abaixo do vídeo, e aí, mais tarde, eu vou entrar e eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem. Quiserem acessar meu canal também, perguntarem por lá, também fiquem à vontade. Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Se quiserem fazer um curso, quiserem aprender a trabalhar com terapia de vida passada, vou estar dando esse curso de 14 a 19 de julho agora. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você. Rebobine a fita, deixa aí o teu comentário, o que é que você achou dessa live. O coraçãozinho será entregue para todos com muito amor e carinho. Tem um valeu que você pode destacar o comentário, se assim preferir. As tags que a Nave Mãe indica, tem camiseta, tem caneca, tem vários produtos interessantes, tem alienígena. Não quero esses produtos, Flávio. Não tem problema, só de você entrar pelas nossas tags, você estará nos ajudando. Nos veremos amanhã no mesmo horário, às 20h30. Um abraço de alma. Namastê.